Toda a sua vida, você foi ensinado a acreditar que o dinheiro era consequência de trabalhar duro, economizar e se contentar com pouco. Mas isso é uma mentira. A verdade é que depois dos 35, você já deveria estar colhendo frutos muito maiores do que tem agora. O problema não é a falta de esforço. O problema é que você foi programado para viver com um limite que nunca escolheu. O seu salário não é reflexo da sua capacidade, e sim de uma programação mental que te enganou por décadas. Ninguém nunca me ensinou a pensar de forma correta sobre o dinheiro. Cresci acreditando que o caminho era simples: trabalhar duro, seguir as regras, guardar um pouco do que sobrasse e esperar que a vida se resolvesse lá na frente. Mas você já percebeu que esse é exatamente o caminho que a maioria segue e, mesmo assim, continuam endividados, frustrados e sem realizar os sonhos que carregam desde jovens? A verdade é que nós fomos treinados para acreditar que pensar não era uma habilidade, mas apenas algo natural, quando na realidade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Na escola, nos ensinaram matemática, história, ciência, mas nunca nos ensinaram a pensar de forma independente sobre como criar riqueza, muito menos sobre como gerar renda de verdade. Fomos programados para acreditar que o dinheiro é resultado direto da quantidade de horas trabalhadas. No entanto, olhe em volta. Quem você conhece que trabalha duro todos os dias, mais de 8, 10 ou até 12 horas, e mesmo assim não consegue sair do vermelho? Talvez você mesmo já tenha sentido isso na pele. O esforço é gigantesco, mas a recompensa é pequena. Isso não é coincidência, é programação. Lembro de quando trabalhava em empregos que exigiam esforço físico constante. Eu acreditava que, se me dedicasse mais do que qualquer outra pessoa, inevitavelmente teria sucesso. Cheguei a trabalhar tanto que desmaiei de exaustão. Foi naquele instante que percebi que algo estava errado. O problema não era a falta de esforço, mas a maneira como eu pensava sobre o esforço. Trabalhar mais não significa ganhar mais. O dinheiro nunca esteve diretamente ligado à quantidade de suor derramado, mas sim à forma como utilizamos a mente. Esse choque de realidade me obrigou a mudar completamente minha visão. Pare um instante e pense. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que realmente queria porque olhou primeiro para o preço? Quantas vezes você se pegou dizendo que não podia pagar, que não era o momento, que precisava esperar? Essas frases não são fruto da sua situação atual, mas sim da forma como você foi condicionado a pensar desde a infância. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade, é preciso economizar para o futuro, não gaste mais do que ganha. Essas ideias parecem racionais, mas escondem uma prisão invisível. Elas moldam a sua percepção e fazem você aceitar uma vida de limitações sem sequer questionar se existe outro caminho. O ponto é que ninguém te mostrou como pensar de forma independente sobre a renda. Pensar não no sentido de simplesmente refletir, mas de projetar conscientemente uma vida diferente, de imaginar possibilidades além do salário fixo, além da troca de tempo por dinheiro. Essa habilidade pode ser aprendida, assim como você aprende a dirigir um carro ou a tocar um instrumento. Só que, ao contrário de habilidades técnicas, pensar de forma correta sobre dinheiro muda completamente a sua realidade. A ciência já mostrou que a forma como pensamos afeta diretamente nossas emoções, decisões e, consequentemente, nossos resultados. Estudos na psicologia econômica revelam que mais de 70% das pessoas experimentam ansiedade só de olhar para a conta bancária. Isso não é sobre números, é sobre programação mental. Se você associa dinheiro à escassez e dificuldade, você vive em um estado constante de preocupação. Agora imagine o impacto disso nas suas escolhas diárias. Você não arrisca, não cresce, não investe em você, porque está sempre preso ao medo de perder. E aqui está o ponto mais doloroso. A maioria das pessoas depois dos 35 já carrega uma vida inteira de reforços negativos sobre dinheiro. Já passaram por contas acumuladas, salários que nunca aumentaram, dívidas que pareceram não ter fim. Isso cria um condicionamento tão forte que se torna quase automático. Quando surge uma oportunidade,
A primeira reação é a dúvida, o medo, a rejeição. O pensamento já foi treinado para acreditar que não é possível, que não é para você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha uma autoimagem destruída e acreditava que jamais seria capaz de construir algo grande. Mas quando comecei a mudar minha forma de pensar sobre o dinheiro, percebi que o limite não estava no mundo, estava dentro de mim. Descobri que o dinheiro é apenas uma ideia, uma representação de valor. Quando entendi isso, percebi que não precisava correr atrás do dinheiro, precisava aprender a gerar ideias que resolvessem problemas. O dinheiro se tornou consequência. Agora reflita. E se em vez de perguntar quanto isso custa, você começasse a se perguntar como eu posso gerar recursos para conquistar isso? Essa simples mudança de pensamento abre portas que estavam fechadas dentro de você. Foi exatamente essa chave que mudou a minha vida. Eu deixei de ver o dinheiro como um patrão e passei a vê-lo como um empregado. Ele trabalha para mim, não o contrário. E é isso que você precisa aprender. O que limita sua renda não é o trabalho que você faz, mas a maneira como você pensa sobre ele. A pergunta que deve ecoar dentro de você é: até quando você vai continuar pensando da mesma forma e esperando resultados diferentes? Se nada mudar na sua mente, nada mudará na sua vida financeira. O primeiro passo é compreender que o pensamento é a ferramenta mais poderosa que você tem e que, assim como qualquer ferramenta, precisa ser treinada e aprimorada. Quando você finalmente entender isso, vai perceber que todo o tempo que acreditou ter sido enganado pela vida foi, na verdade, o reflexo de um programa que nunca escolheu. E a partir desse momento, terá o poder de reescrever sua própria história. Quando penso no limite financeiro que tantas pessoas enfrentam, percebo que ele não tem relação direta com capacidade ou talento, mas sim com a programação que receberam ao longo da vida. Existe um número silencioso que acompanha cada um de nós. A maior quantia que já ganhamos em um ano. Esse número, por mais aleatório que pareça, funciona como um teto psicológico. Ele se instala na mente como se fosse uma barreira natural, mas na realidade é apenas um reflexo da forma como fomos condicionados a pensar sobre o dinheiro. Muitos acreditam que esse teto é determinado pelas circunstâncias, pelo mercado ou até mesmo pelo destino. A verdade é que ele foi construído desde a infância, quando ouvimos repetidamente que o dinheiro é escasso, que não dá para ter tudo, que precisamos ser realistas e não sonhar alto demais. Essas frases parecem inocentes, mas se repetem tantas vezes que se tornam verdades absolutas. Assim, quando chegamos aos 35 anos, já carregamos décadas de reforço negativo que nos fazem acreditar que existe um limite natural para o quanto podemos ganhar. Quantas vezes você já se pegou pensando que não adiantava tentar ganhar mais porque não é para gente como você? Quantas vezes você recusou uma oportunidade porque acreditou que não estava pronto ou que não tinha o conhecimento necessário? Essas respostas não vêm da realidade, mas do programa mental que foi instalado em você. É como se carregássemos um software invisível que roda em segundo plano, controlando nossas escolhas financeiras sem que percebamos. Eu mesmo vivi isso. Houve uma época em que meu salário era tão pequeno que não dava para cobrir nem as despesas básicas. Eu acreditava que aquele valor era o máximo que eu poderia alcançar, porque era o que todo mundo ao meu redor também recebia. Era como se estivéssemos presos em uma bolha, convencidos de que não havia nada além daquele padrão. Mas quando descobri que esse limite era apenas mental e não real, percebi que poderia reprogramar meu pensamento e expandir meus ganhos. Foi exatamente o que aconteceu quando decidi mudar. Meu teto saltou de $4.000 por ano para $175.000 em apenas 12 meses. Estudos em psicologia econômica mostram que a forma como pensamos sobre nossa renda influencia diretamente nossas decisões financeiras. Pessoas que acreditam ter um teto fixo tendem a se auto-sabotar, recusam promoções, evitam investir, se acomodam em trabalhos que não as desafiam. Em outras palavras,
Vivem dentro daquilo que acreditam merecer e raramente questionam se poderiam merecer mais. É por isso que, mesmo com oportunidades diante dos olhos, escolhem manter-se onde estão. Depois dos 35, essa programação já está tão enraizada que se torna quase invisível. Você não percebe, mas ela influencia cada escolha. A casa que aceita morar, o carro que acredita que pode dirigir, o valor que considera possível ganhar. O teto não é financeiro, é psicológico. E o mais impressionante é que esse limite não foi escolhido por você. Foi construído pelas histórias da sua família, pelas conversas que ouviu na infância, pelas experiências de fracasso que marcaram sua juventude. Agora, imagine o impacto de quebrar esse teto. Imagine reprogramar sua mente para acreditar que pode dobrar, triplicar ou até multiplicar por 10 a sua renda. Isso não significa trabalhar mais horas ou se sacrificar ainda mais. Significa mudar a forma como você pensa, adotar novos modelos mentais e abrir espaço para novas possibilidades. A pergunta é: você está disposto a questionar o programa que vem rodando na sua mente há décadas? Porque, enquanto ele não mudar, a sua vida financeira vai continuar repetindo os mesmos resultados ano após ano. O maior inimigo da sua renda não está fora de você. Não é a economia, não é o governo, não é a falta de oportunidades. O maior inimigo é a crença silenciosa de que você já está ganhando tudo o que merece. Esse pensamento é a prisão mais cruel, porque faz você aceitar como permanente algo que, na verdade, pode ser mudado a qualquer momento. O dia em que você decidir romper esse teto será o dia em que sua verdadeira liberdade financeira vai começar. Somente 3% da população controlam praticamente toda a riqueza que circula no mundo. Esse dado parece injusto, mas não é uma questão de sorte ou favoritismo, é o resultado direto de uma lei que governa a renda, a lei da compensação. Essa lei estabelece que o quanto você ganha está diretamente ligado à necessidade do que você faz, à sua habilidade de fazer isso bem e à dificuldade de ser substituído. Se observarmos com atenção, percebemos que aqueles que dominam essas 3 condições se tornam praticamente impossíveis de ignorar no mercado e por isso são recompensados de maneira extraordinária. É nesse ponto que a maioria se engana. Muitos acreditam que a educação formal garante sucesso, mas há inúmeros exemplos que provam o contrário. Pessoas altamente qualificadas, com diplomas importantes, ainda vivem lutando para pagar contas. Enquanto isso, há indivíduos com pouca ou nenhuma formação que estão entre os 3%, simplesmente porque aprenderam a aplicar essa lei. Não é sobre títulos, é sobre valor percebido. O mundo recompensa quem resolve problemas que realmente importam, e quanto maior o impacto que você gera, maior será a sua compensação. Um exemplo claro disso é o que acontece com artistas que construíram um legado duradouro. Elvis Presley, por exemplo, continua gerando milhões de dólares mesmo décadas após sua morte. Ele não está mais aqui, mas sua música continua resolvendo uma necessidade emocional, entretenimento, inspiração, identidade cultural. Cada vez que uma canção sua toca, sua família é recompensada. Esse é o poder de criar algo que vai além do tempo, uma fonte de renda que flui mesmo quando você não está presente. É disso que se trata a renda passiva, e é isso que diferencia os 3% do restante da população. A maioria ainda está presa à ideia de que precisa trocar tempo por dinheiro. Trabalham horas intermináveis, acreditando que, se esforçarem o suficiente, serão reconhecidos. Mas observe, os trabalhadores mais dedicados e fisicamente exaustos costumam ser os que menos ganham. Eles oferecem esforço, mas não atendem a esses 3 pontos essenciais da lei da compensação. O mundo não recompensa esforço bruto, recompensa relevância, competência e insubstituibilidade. Essa é a verdade que poucos aceitam, mas é a chave para sair dos 97% que lutam por apenas 3% do dinheiro. Eu mesmo já estive nesse lado da balança. Trabalhei em empregos que exigiam esforço físico pesado, mas que poderiam ser feitos por qualquer outra pessoa. E justamente por isso,
eu era facilmente substituível. Enquanto eu acreditava que precisava apenas trabalhar mais, a realidade me mostrava que não importava o quanto me esforçasse, minha renda continuaria limitada. Quando descobri a lei da compensação, percebi que precisava direcionar minha energia para me tornar valioso em algo que tivesse uma necessidade real e uma barreira de substituição. Foi essa decisão que fez minha vida mudar. Existe um dado interessante que confirma isso. Pesquisas mostram que pessoas que se tornam referência em suas áreas, mesmo em nichos específicos, tendem a ganhar exponencialmente mais do que seus pares medianos. A diferença não está no conhecimento básico, mas na maestria. É a maestria que os torna difíceis de substituir. E esse é o caminho dos 3%. Não basta fazer o que todo mundo faz. É preciso se destacar a ponto de se tornar indispensável no que você escolheu. Então pergunte a si mesmo: o que você faz hoje é realmente necessário? Você é bom o suficiente para ser reconhecido por isso? E se amanhã alguém tentasse te substituir, seria fácil encontrar outro que entregasse o mesmo valor? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas revelam exatamente por que sua renda está no nível atual. Os 3% não se perguntam se o sistema é justo. Eles aprendem como o sistema funciona e se adaptam às regras que governam a riqueza. É por isso que permanecem no topo, enquanto os demais se repetem em ciclos de esforço e frustração. A verdade é que qualquer pessoa pode entrar nesse grupo seleto. Não importa onde você esteja agora, o que importa é compreender que a renda que você gera é consequência direta daquilo que oferece. Quando você escolhe atuar em um campo de necessidade real, desenvolve sua habilidade até se tornar excelente e se posiciona de forma a ser difícil de substituir, inevitavelmente começa a atrair oportunidades e recompensas que parecem inacessíveis para a maioria. É isso que diferencia os que vivem limitados dos que constroem fortunas. A decisão de se tornar parte dos 3% está em compreender e aplicar a lei da compensação na sua própria vida. Eu cheguei a um ponto da minha vida em que estava preso em um ciclo que parecia impossível de quebrar. Trabalhava duro, fazia horas extras, aceitava qualquer tarefa que aparecesse, mas no fim do mês a sensação era sempre a mesma. O dinheiro evaporava antes mesmo de eu conseguir respirar aliviado. Havia anos em que a minha renda não passava de $4.000 e eu realmente acreditava que aquele era o meu limite. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Ao entrar em contato com novos ensinamentos, percebi que o problema não era a falta de esforço, mas a forma como eu pensava sobre o dinheiro. Eu acreditava que o caminho era apenas trabalhar mais, até que um dia desmaiei de exaustão. Acordei cercado por pessoas que me olhavam assustadas, e naquele instante senti como se uma voz interior me dissesse: "Você está fazendo tudo errado." Foi doloroso, mas também libertador, porque finalmente enxerguei que estava gastando minha vida em algo que nunca iria me levar além da sobrevivência. Decidi arriscar. Peguei emprestado $1.000, comprei uma máquina usada, baldes e panos, e comecei um pequeno serviço de limpeza. A maioria teria visto aquilo como um trabalho sem futuro, mas para mim foi o início de uma nova visão. Eu percebi que não precisava depender de um único salário. Podia criar minhas próprias fontes de renda. No primeiro ano, a renda saltou de $4.000 para $175.000. A diferença não foi sorte, não foi mágica, foi a aplicação de um princípio simples: pensar de forma diferente e agir em cima desse novo pensamento. Quantas pessoas hoje vivem exatamente como eu vivia? Trabalhando cada vez mais, acreditando que o esforço físico vai resolver seus problemas, quando na verdade ele apenas os mantém presos. Esse é o medo silencioso que corrói milhões. O medo de nunca sair do lugar, de envelhecer repetindo a mesma rotina e descobrir tarde demais que o tempo acabou. Mas quando você decide criar várias fontes de renda, esse medo começa a perder força. Estudos mostram que pessoas que possuem múltiplos fluxos de renda relatam níveis muito menores de estresse financeiro e uma sensação maior de liberdade para fazer escolhas importantes. Isso não é teoria,
É dado científico. Um exemplo famoso é Oprah Winfrey. Ela poderia ter ficado apenas como apresentadora de TV, mas decidiu criar diferentes formas de expandir seu impacto. Produções, canais, livros, marcas. Foi essa mentalidade de múltiplas fontes que transformou sua fortuna em algo bilionário. Do outro lado, há figuras públicas que viveram o oposto. Grandes atletas que ganharam milhões em salários, mas perderam tudo porque tinham apenas uma única fonte: o contrato. Quando ele acabou, o castelo desmoronou. No meu caso, a grande virada aconteceu quando percebi que uma fonte de renda nunca seria suficiente para me dar liberdade. Eu precisava pensar como os 3% que dominam quase toda a riqueza. Eu precisava de várias portas abertas, funcionando ao mesmo tempo, mesmo enquanto eu dormia. E foi isso que transformou minha vida de maneira irreversível. Talvez você esteja se perguntando se realmente é possível começar algo assim do zero. A resposta é sim. Eu não tinha diploma, não tinha experiência, não tinha contatos influentes. Tudo o que eu tinha era uma decisão firme de não aceitar mais a vida limitada que vivia. E quando tomei essa decisão, oportunidades começaram a aparecer. Eu não sabia como iria expandir, mas o caminho foi se revelando passo a passo. É isso que você precisa entender. A mudança não acontece quando você descobre todos os detalhes, mas quando decide que não vai mais aceitar o programa que te mantém preso. Quando você dá esse passo, o mundo responde. O desafio é simples. Nos próximos 30 dias, escolha criar uma nova fonte de renda, por menor que seja. Pode ser um serviço, um projeto online, uma ideia que você vem adiando. O tamanho não importa. O que importa é quebrar o padrão. Essa primeira decisão pode ser o início de uma transformação tão profunda quanto aquela que fez minha renda multiplicar em questão de meses. O ponto de virada não acontece quando você tem todos os recursos. Ele acontece quando você percebe que já não pode mais viver preso ao mesmo limite. Foi assim comigo, e pode ser assim com você. O maior erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que a única maneira de ganhar dinheiro é trocando tempo por salário. Esse é o modelo M1, seguido por 96% da população, e que, inevitavelmente, leva à saturação. Pense comigo, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Se a sua renda depende exclusivamente de horas trabalhadas, existe um limite natural que você jamais conseguirá ultrapassar. Não importa o quanto se esforce, você sempre vai bater nesse teto, porque o tempo é finito. E ainda que você tente trabalhar mais, o corpo cobra, a saúde cobra, a família cobra. É uma corrida que nunca termina. Eu já vivi exatamente assim. Acreditava que se fizesse hora extra, se assumisse mais tarefas, se me sacrificasse mais do que qualquer outro, naturalmente teria uma vida melhor. Mas o resultado foi o contrário. Eu estava exausto, frustrado e financeiramente preso. Aquele modelo me dava apenas uma ilusão de progresso, mas na prática era uma prisão disfarçada de trabalho honesto. Quantas pessoas hoje, com mais de 35 anos, não vivem nesse mesmo ciclo? Acordam cedo, enfrentam trânsito, trabalham o dia inteiro, voltam para casa cansadas e, mesmo assim, olham para o contra-cheque e sentem que nunca é suficiente. Esse é um dos maiores medos que assombra a vida adulta. Perceber que, por mais que você se dedique, parece que nunca vai chegar lá. Isso gera insegurança, ansiedade e até culpa, porque você começa a acreditar que o problema é falta de esforço. Mas não é. O problema é o modelo. Trabalhar mais horas não significa aumentar sua renda de forma significativa. Significa apenas esgotar suas energias em um sistema que já nasceu falido. Veja como isso se manifesta em situações cotidianas. Quantas vezes você entrou em uma loja de roupas e, antes mesmo de olhar para aquilo que realmente queria, correu os olhos para a etiqueta de preço? Não é escolha baseada no desejo, é escolha baseada na limitação. Quantas vezes você adiou uma viagem dos sonhos porque acreditava que não dava para encaixar no orçamento?
Quantas vezes você comprou o carro que podia pagar e não o carro que realmente queria dirigir? Essas escolhas não são sobre preferências, são sintomas do aprisionamento no modelo M1. E o mais cruel é que esse modelo é o mais incentivado desde cedo. Fomos ensinados a procurar um emprego estável, bater ponto, garantir um salário no fim do mês e, se possível, guardar um pouco para o futuro. Mas qual futuro? A maioria descobre depois de décadas que economizar pequenas quantias não gera liberdade, apenas adia o sofrimento. A promessa de segurança é ilusória. É como encher um balde furado. Por mais que você tente colocar mais água, ela sempre vai escorrer. Existe um dado que deixa isso ainda mais evidente. Pesquisas mostram que mais de 70% das pessoas dizem não estar satisfeitas com o nível de renda que possuem, mesmo depois de anos de trabalho. Isso prova que não é falta de dedicação, mas a limitação do modelo em que acreditaram. O mundo está cheio de exemplos de homens e mulheres que deram tudo de si nesse formato, mas terminaram a vida sem realizar os sonhos mais básicos, vivendo uma aposentadoria de privações. Lembro-me de uma época em que eu também acreditava nessa lógica. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros em Toronto. O emprego era estável, respeitável, mas o salário mal cobria as contas. Eu olhava para os colegas mais velhos e percebia que o futuro deles não era o que eu queria para mim. Eles tinham dedicado anos de vida, sacrificando tempo e energia, e ainda assim não haviam alcançado a liberdade financeira. Foi quando percebi que, se continuasse no mesmo caminho, acabaria exatamente como eles. O modelo M1 é a maior armadilha para quem deseja crescer. Ele aprisiona milhões de pessoas em uma rotina exaustiva, oferecendo em troca apenas uma falsa sensação de estabilidade. Enquanto você continuar acreditando que seu valor está na quantidade de horas que entrega, será sempre explorado por quem entende que o verdadeiro poder está em criar sistemas que funcionam sem depender do seu tempo. A libertação começa no momento em que você enxerga que trocar horas por dinheiro nunca foi e nunca será o caminho para a abundância. Esse modelo só garante que você sobreviva, mas jamais permitirá que você viva a vida que realmente deseja. Se você levar a sério apenas uma verdade deste vídeo, que seja esta: a maneira como você pensa sobre dinheiro e sobre si mesmo determina exatamente o que você atrai na sua vida. Mudando sua autoimagem e seus padrões, você pode transformar sua renda e criar oportunidades que antes pareciam impossíveis. E isso é apenas o começo. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, vamos subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, mostrando como aplicar esses princípios de forma ainda mais poderosa para você se tornar 1% melhor do que é hoje. Obrigado por me acompanhar e te espero no próximo vídeo.